Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e hoje a gente vai ler o capítulo 1 da carta aos Efésios. Da carta aos Efésios, isso mesmo. Então vamos lá. Saudação e hino. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Efeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, reencabeçar tudo em Cristo. Tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros predestinados a ser, para louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para louvor de sua glória. Súplica. Por isso, desde que o soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos deu o espírito da sabedoria e da revelação, para que o conheçais de verdade. Que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança
e que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança. Esperança a qual ele vos chama a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que a possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Então, o que acontece aqui, né, nessa saudação, da capítulo 1? Saudação é como se fosse um tempero, né? É como se fosse a saudação é como se fosse aquilo que a gente vê, né? Aquilo que vemos sobre a forma, né? Então, a saudação é uma primeira visão. Saudar representa, então, aquilo que nos dá, né, de algo, uma representação, um momento, né, um momento desse algo. Então, nesse álbum de algos, qual celebramos na nossa mente, celestialmente, conseguimos mais ou menos tempo com esses saldos, né? E esses saldos nos dão ação por reagirmos a eles. Então, toda ação tem uma reação, mas coligativamente a gente coleta essas reações e passa a drenar esse plano que é o estar nesse plano de saudar. Não é à toa que em algumas vidas a gente diz: ai que saudade, ai que saudade. Por que você sente saudade? Por causa que você passou muito tempo saudando, né? Conhecendo, saudanindo, né? Ao saudanir, né? Ao saudanir, ir e voltar, né? Então, quando a gente percebe nessa saudação e hino que existe o investimento dessa prática do exercício de cadenciar, né, a partir dos objetivos os seres e mediar os seres por reações
coletadas mediante esses objetivos e inserir ou dar a eles, né, medialização de níveis de dificultar-se perante o objetivo. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que do Espírito Santo ao gesto existe uma obra, um objetivo. E nessa obra, o ser que se veste desse Espírito, ele vai agir pela obra. E nesse caminho de Jesus, nesse caminho de gestos do Espírito Santo Sagrado, ele encontra várias saudações. Só que a saudação que lhe é coerente com o objetivo e é a qual vai, né, dar a mediação daquilo que ele representa ao acolhê-la em reação e crescer em Cristo, obra de Jesus, crescer em adquirir essas reações e dar a elas uma consciência de drenagem nesse plano de saudá-las, saudar as ações dessas reações, né? Mas o que acontece? Nesse mesmo caminho existe vários caminhos. E aí o que acontece? Se o ser que caminhava para a obra se descaminhar, ora, ele vai se diferenciar daquele ser que não descaminha. Só que a gente precisa de olhar, observar e entender qual é o motivo e razão do descaminhar desse ser. E é aí que mora o anjo. O anjo, ele diz saber sobre a angulação que o ser desencontrou na obra, na organização do seu objetivo, na supervisão e raciocinação de escolher o caminho mais rápido para o objetivo. E por que o atraso? Qual é o motivo do atraso? O atraso é um pecado. Ponto. Não tem pecado pior ou não pior. É um pecado. E aí o que acontece? Quando a gente vai raciocinar o pecado de algum ser, esse pecado tem um argumento que cheira desejos, né? Cheira algumas descrenças com a obra, com o objetivo. E aí, por que a pessoa ela decresce no objetivo que deveria ser cristoescente? Cristoescente. Por quê? Por causa de vários defeitos no caminho do gesto à obra dessa razão. Por que existem vários defeitos? Ora, porque o ser humano instalou. O ser humano, ele é o dono do objetivo, né? Os nossos antepassados, eles são donos dos objetivos presentes. São os donos. E aí o que acontece? Nesse objetivo em qual a gente é viatura para, quem sabe, formar na hora da nossa morte um novo objetivo para alguém que vai continuar vivo,
solucionar, é atacar, é desenvolver técnicas de desconstruir os caminhos construídos ou deixados construídos pelos seres com propósitos adversativos dentro da nossa objetivo. E olha, tem muitas pessoas más que dizem que uma pessoa ela tem autismo ou hiperfoco em algo só porque ela está em Cristo. Ela quer dar o gesto para o objetivo. Ela quer o caminho mais rápido. E as pessoas elas falam, pai, por que você não pecou por eu estar aqui? Oh, deveria pecares. Oh, pecarais um pouquinho meu. Pega um pouquinho meu. Oh, não precisa de ir rápido ir pro seu objetivo, não. Você tá doente. E esse aí tem problema. Esse aí é autista. Ei, esse aí é antissocial. Esse aí é fobia. Ele tem medo. Ele tem isso aqui. Não, para. Para de ser ciumento. Para de olhar para a vida dos outros. Né? Quem é senão outro agente que Deus colocou no mundo, que deu o Espírito para viver e poder encontrar Jesus na função que você tem em objetivo. Se não tem, pede a Deus um objetivo. Se não encontrou o seu, pede ajuda. Né? Então acontece que tem isso, né? Tem essa relação das saudações que são essas visões. Então, quando eu olho para alguma coisa, de alguma forma, se eu encontro algo que tangencia uma visão superior aos meus olhos, né, um foco maior, eu saldo aquilo. O meu organismo salda aquilo. É como se tivesse tirado uma imagem. Saudei. Eu vi. Eu acreditei. Eu criei. Eu saudei. Só que o que acontece? Nessa função de saudar e ressaldar e até mesmo alimentar-se dessa saudação e se salvar e salvar de alguma forma por aquilo ter alimentado você, faz com que o seu espírito cresça em sabedoria, sabor de saber dessa doria. Então, antes de tomar chocolate achocolatado, eu não sabia, eu não saboria, eu não era salvo por esse líquido saboroso. Eu não dava graças a Deus por isso. Até o dia em que eu comemorei isso. E no dia que eu comemorei esse sabor, eu dei graças. E parti essa graça em todo o meu corpo, até que o meu coração fosse iluminado de forma aos olhos, né, os átrios, os ventrículos, os ritmos cardíacos, né, descarregassem, né, a esperança por esse Salvador, esse saudação do sabor. Entende? E eu falei assim, eu vou caçar mais isso. Nem que eu tenha que roubar. Se roubar é mal, eu tenho que aprender a conquistar
de uma outra forma. O meu objetivo na vida, então, é produzir chocolate achocolatado. Porque isso é alucinante, isso é Cristo, isso me fez acreditar, isso me fez pular, me fez ver a Deus de uma forma sobrenatural, uma vez que a natureza me salvou, me saudou. Eu comi, eu comemorei dela. Agora, vamos dar outro exemplo. O carro, né? Para quem nunca teve um carro, o carro ele é uma esperança de conforto, entre aspas, daquilo que existe em meios de transporte, você se transportar mais rápido. Porque existem vários transportes e todos estrategicamente falando para chegar em um objetivo, né? Mais rápido, mais confortável, cheios de estratégias e objetivos. Olha, se isso não é um caminho de adquirir isto, de escrever isto, de ter convicção disso, né? E aí o que acontece? Uma vez que você experimenta ter um carro, aquilo de alguma forma salva você. Salva você. O seu espírito começa a se amassar como uma lata, né? Se amassar falando e gritando e te batendo. Cadê o seu carro? Ah! Cadê o carro? Seu idiota! Cadê o carro? E aí parece até mesmo um demônio, né? Não parece? Então, esse é o maior inimigo do homem. É o maior pecado. Né? É o próprio homem na fome do Salvador, que não pode obter. A agonia mora aí. Então, quando o envenenador te dá a ilusão de ter, experimenta esse fruto proibido. Por que é proibido? Porque você não pode ter agora. Você não pode adquirir. Você não tem o dinheiro para adquirir um carro. Você não tem conhecimentos para adquirir um carro. Você só tem uma experiência envenenadora. Mas não é só no carro. É para várias coisas. Tá? Experiências envenenativas. Porque você não pode ter. Inclusive a Dona Eva. Você não pode ser dono da Eva a menos que a Eva se doe para você. Você está entendendo? O que acontece? Você dá um beijo numa pessoa, você se apaixonar por uma pessoa e você desejar ser dono da pessoa porque você está alucinando ter aquela pessoa e fazer tudo para. E aí quando você descobre, você acorda, a pessoa não está com você, ela deseja não estar com você, Satanás vem, né? Você na arte de desejar vem falando, cadê ela? Porque ela não tá aqui, seu idiota? Cadê ela? E essa é a expressão daquilo que acontece nas suas contrações dispostas em sinapses. A dor de cabeça, né? Aquela contração desarmônica no seu organismo.
aquela oxidação envenenada pela não por não poder. Porque se fosse de Deus dar a Eva para o Adão de verdade, ele teria. Essa Eva para Adão representa a esposa, né, no sentido de esposaição, de doar-se para o marido. Né? Até por isso a gente tem toda essa construção religiosa para colocar isso em disposição civilizada de tal forma que isso dê um caráter muito o máximo possível de responsabilidade, porque acontece instrumentalmente uma deformação no organismo da pessoa quando ela deseja ter e ela não tem. Então, o desejo, ele é o inimigo do próprio homem. E não o homem é o inimigo do próprio homem. Larga dessa. O homem só é inimigo do próprio homem quando o homem deseja ser outro homem. E de alguma forma isso faz sentido, porque o homem, ele deseja sempre se melhor, ou que representa acrescentar-se, né, em si, né, ou o decrescentismo, niânimo, o decrescente nisso, né, ou seja, o decrescente no objetivo de gestos, né, do espírito aos gestos. Então, do trabalho ao avanço trabalhístico. Por que você acha que existe o bônus, a mudança de cargo? Porque é o desejo do homem. É aquilo que revigora, é o que o homem quer. O homem não quer trabalhar a vida inteira ganhando um salário. Cadê o reconhecimento? Isso não é o que o homem quer. O homem, não o espírito em gesto. O espírito que doa-se para os gestos, né, em cruz, né, para o fim de uma obra, de um objetivo. Né? Porque hoje em dia tem empregos muito descoerentes com o que era coerente na época em que a Bíblia foi escrita, ou até algum tempo atrás. Né? A coerência era o seguinte: você vai trabalhar aqui e a sua obrigação é chegar a esse fim. Ponto. Aí, hoje em dia, você tem um emprego que você vai trabalhar aqui, mas você não tem fim nenhum. Você pode começar aqui, depois pode fazer um pouquinho ali, depois faz um pouquinho aqui, mas tanto faz. Pode ir por qualquer caminho aí. Igual um bebezinho em uma cerquinha, sabe? Daquelas cerquinhas que as mães compravam antigamente, que envolviam assim um bebê para ele ficar seguro ali e tal, num tapetinho. Então, hoje o emprego das pessoas é assim. Muitos, né? E aí as pessoas elas ficam desorientadas. E até que elas encontram a sua orientação, né? A sua obra, né? Ou elas se revelem para as pessoas que estão auditorando as em angelicalidade, né? Então é isso. É isso aí, né? Então lembrando, né?
Toda vez que a gente encontra uma informação, a gente sauda ela. Faz, hum, ah, e a face da informação lhe dar, né, alguma informação a qual você pode dar portabilidade ou desdar portabilidade. Ou seja, você pode entrar ou não, porque tudo nesse universo metafísico é visto como uma porta de entrada para o raciocínio. Você, na informação, você pode raciociná-la, entrar nessa porta ou não. Cabe a você. E a sua necessidade, a sua vontade, o seu susto de ter que chegar no objetivo. Opa, não posso, vou para o objetivo. Então você instala o susto. E aí a religião, ela instala o susto na nossa vida. Ela fala, opa, Jesus está vendo. Opa, Nossa Senhora não gosta disso, hein? Os anjos estão vendo. Deus sabe tudo que acontece com você. E de alguma forma isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. É porque dependendo da sua idade, da sua relação com a progressão da sua vida, você interpreta isso de várias formas e de vários graus de susto. E não é só criança, é criança, adulto, depende do seu envolvimento com a realidade, né? E com essa associação de dependência, né? Porque tem gente que fala assim, né? O meu negócio está prosperando na minha loja, mas é porque eu estou obedecendo direitinho Jesus. Eu não estou fazendo nada de mal. E não posso fazer isso não. Tem um susto aqui, ó. Isso aí, o anjo vai ver e não vai mandar cliente para mim ficar satisfeito, porque eu como a graça do cliente, né? Então, depende de qual é o seu peso nessa consciência de todos e de o anjo poder levar cliente a você ou não, né? Mas eu não falo só nessa relatividade de mundo com lojas, né? Até porque eu acho a loja totalmente errada, porque o humano ele é perfeito sem elogio algum, né? Ele deveria conciliar a sua perfeição para dar a todos a graça. Mas isso para segurança e para toda uma coisa meio que tropeça, né? De tropeiros, né? De pessoas que abriam as matas lá para conhecimento. Isso fez-se loja, né? O problema é o mal das lojas, é o mal dos arquivos aos quais elas decompõem a associação. Elas crescem em promessas, em progressões, das quais ficam para Cristo, né? Fica para as voltas, né? Então, é isso, né? A Bíblia, ela nos deu em Efésios esses conhecimentos aí, né? E no próximo vídeo a gente continua nossas leituras, nossas navegações metafísicas aqui nesse plano de palavra de Deus, de palavras sagradas. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!